Olá pessoal, tudo bem? Roberto Barassal. Então, hoje a gente está gravando parte de uma live que faz parte de um curso de apometria e vocês vão ficar com um pouquinho de tudo que a gente está falando na manhã de hoje, tá? Eu espero que essas informações te ajudem, te coloque uma sementinha da curiosidade de quem sabe um dia você trabalhar com apometria, virar um apômetra, entender o que é mediunidade, o que é sensitividade. Então hoje é uma parte técnica do grupo do Espaço Ser Alma, que a Adriana e que a Lia estão dando esse curso, e eu estou na minha participação como alguém que já trabalha há muito tempo com espiritualidade, apometria. Eu espero que vocês gostem, tá? Dessas informações que vocês vão ter hoje, tá ok? Fiquem com a nossa palestra de hoje. Muito obrigado. Bom, primeiramente, bom dia. Para quem não me conhece, sou Roberto Barassal, trabalho com a Adriana já tem um tempo, e a minha presença aqui hoje é para trazer a parte da experiência, né? Já estou há bastante tempo aí na jornada, na caminhada da espiritualidade. E aí quando eu encontrei a apometria junto com a Adriana, né? A Lia tá junto, aí mudou um monte de coisa. Mas, Roberto Barassal, muito prazer para quem não me conhece. E tipo assim, esperem sair com o ouvido desse tamanho hoje. Eu tenho coisa para falar, galera. Eu tenho coisa para falar. E vamos lá então, ó. Eu vou começar com uma oração e vocês vão entender por que eu vou começar com essa oração. Só relaxa. Oração de limpeza Ho'oponopono. Pô, mas isso a gente já conhece. A minha fala aqui hoje é para falar da diferença, do que tem em comum entre mediunidade e sensitividade dentro da apometria. Olha só que bacana que tem a parte dessa oração do Ho'oponopono. E a gente já vai orando, rezando e vibrando. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um. Se eu, minha família, meus parentes ancestrais lhe ofendemos a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras e ações. Presta atenção. Do início da nossa criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Faço isso na intenção amorosa de limpar, purificar, liberar e cortar todas as recordações, bloqueios, energias e vibrações negativas e transformar essas energias indesejáveis em pura luz. Assim está feito. Eu sinto muito, eu peço perdão, eu te amo, eu sou grato. Roberto, o que a oração dos kahunas havaiano, Ho'oponopono, tem a ver com a aula, a explanação de hoje? Os kahunas havaianos, eles derivam do povo de Mu. O povo de Mu recebeu, né, a orientação dos Atlantes. Antigamente, o que a gente está fazendo hoje aqui estudando era passado para iniciados, né? Então era oralmente, verbalmente, nas histórias, né? Os pajés, nas rodas, em volta da fogueira, os velhos, os pretos velhos passavam essas informações. É milenar essa oração, ela vem de muito tempo atrás, tá? E na hora que ele fala assim, queremos limpar, né? Pedimos perdão, queremos limpar as nossas ações, tá? Do início da nossa criação até o presente. O que a gente está aprendendo aqui hoje, no curso que vocês estão fazendo, é milenar, não é de agora. Mediunidade não é de agora. Então, a gente está num momento incrível da humanidade para entender que o que a gente faz, os antigos sábios de outras eras já faziam. Então, quando eu venho aqui hoje para trazer um pouquinho da minha experiência para vocês, é justamente essa fina flor. O que é um espírito, o que é uma consciência. Quando eu estou mediunizado, né, e incorporando, e quando eu estou captando, né? Então a gente hoje, eu queria trazer um pouco dessa experiência para que vocês entendam. Tem uma fina flor, né? Quem dirige moto, carro, né? Os carros antigos de embreagem, é que nem
é leve no começo, tá? Então, às vezes, vocês vão precisar refinar o que é mediunidade e o que é sensitividade. Aí, dentro dessa oração, para explanar que a coisa é antiga e vocês entenderem que isso aqui não é de agora, e quanto mais a gente caminhar nessa seara, melhor fica a nossa percepção. Só para vocês terem uma ideia. Legal quando a gente vai dar, uma aula, é uma experiência. A gente tem que estudar, né? Quem ensina, estuda 2 vezes. Eu acho sensacional. Então, coisas que a gente sabe que nem... Cara, quer mais simples que essa oração e quer mais apometria que essa oração? Cara, não tem, né? Em 2011, tem uma pessoa em Santos, é um psiquiatra, ele já tem 80 anos. Ele é um kahuna de verdade, tá? E ele deu um curso de 2011 até 2014. Eu fiz esse curso, né? Então, é mais ou menos o que acontece nesses cursos, né? Vem 50 pessoas, aí no meio fica 30, termina 10. Isso é normal acontecer. Faz parte da jornada. Mas, para o Roberto chegar onde chegou, e eu acho importante trazer essa informação aqui hoje, alguns já conhecem um pouquinho da história. Do 0 aos 14 anos, eu frequentei, fui iniciado no candomblé. Depois, eu fui para a Igreja Católica, fiquei 3 anos. Depois, eu fui para Umbanda. Depois, virei esotérico. Depois, fiquei 5 anos no Espiritismo. Depois, por causa da mancha, fiz várias regressões. Então, hoje, eu não sou um livro. Só que eu não tô para teoria, eu tô para mostrar que na prática eu tenho autoridade para falar sobre mediunidade. Então, minha avó é mãe pequena do maior terreiro de candomblé do Guarujá, me iniciou. E depois eu fui buscar. Então eu tenho como passar para vocês que existe uma diferença entre estar incorporando, vendo e a gente tá captando. Então é real. E isso é importante. Porque se a gente consegue caminhar com desenvoltura, tanto no espírito quanto no psiquismo, vai ficando mais fácil a nossa jornada. Então, eu e a Adriana, eu brinco assim, né? Eu nem olho. Nós somos 2 atacantes, defesa, tal, um passando a bola pro outro. Por quê? Vai ficando fácil. E isso a gente só consegue com a nossa experiência. Então, eu quis começar hoje com a oração do Ho'oponopono para vocês terem certeza. Isso é antigo, isso é milenar e vem de uma geração, assim, absurda. As eras a gente vai dando nomes, a gente vai colocando os nossos conceitos. Outro ponto, vocês estão num curso, Adriana e Lia, elas estão passando para vocês a espinha dorsal. Se qualquer coisa que eu falar aqui conflitar com o que elas já falaram e vão falar, vocês precisam dessa espinha dorsal. Por que dessa minha colocação? Chega um momento em que você abandona os livros e começa na prática. E aí a apometria vai tomando corpo daquele grupo. Então, a partir do... terça-feira a gente tem um grupo. Aquele grupo tem um corpo. Vocês vão montar outro grupo. Esse grupo vai ter outro corpo, porque ele vai depender das qualidades, da assiduidade, comprometimento do grupo. Então, de repente... mas a Adriana não falou, a Lia não colocou, calma. Hoje aqui vocês estão montando uma estrutura. E a minha presença é para fazer e falar sobre essa diferença entre o espiritual e o psíquico na prática. Hoje eu não sou teoria. Hoje é a prática de alguém que faz isso há muito tempo. Então, até por causa da mancha, vó do candomblé, eu tenho 43 anos. Eu faço isso desde que eu nasci. Quando eu vou parar? Nunca. Não tem, Adriana, para, Lia, para. Não para, não tem como falar que vai parar de fazer. Não vai, tá? Então eu também trouxe... Tem bastante coisa escrita, bastante material. Tem aqui algumas coisas em que a gente conseguir ter uma base para caminhar tranquilo. Conseguir assim, não, beleza. Tá, apometria é psíquica, concordo. Mas eu preciso de um aporte espiritual. O espírito também está na apometria. Então, quanto maior for a minha confiança no dirigente, no operador, e nos guias, nos mentores e nos amigos que nos assistem, vai ficando mais gostosa a brincadeira. Não sei se a Adriana falou, a gente tem um lema no nosso trabalho. Tem que ser gostoso.
Que nem, eu sou um homem noturno, tá? De manhã, pra mim, eu prefiro acordar 9h30, 10 horas. Ainda mais no domingo. Parabéns pra vocês que estão sábado e domingo. Isso é estar na caminhada. Isso é estar na estrada, né? Isso é bacana. Isso é bacana. E quanto mais a gente tiver na caminhada, mais amigos chegam. E às vezes também alguns saem. Quem conhece a Umbanda, a Candomblé, quando que um Exu trabalha sentado, uma pombagira trabalha sentado? Mas na apometria, os que não se adequaram saíram, mais novos vieram. Então não tenham medo de assim, eu tinha uma sensação que tinha mais proteção e agora não tenho mais. Mentira. Aquela energia de proteção espiritual talvez não está adequada. A Adriana, nessa jornada que a gente está junto, ela já trocou de mentor. Então, essas coisas vão acontecer. E é a caminhada, a percepção. Quanto mais a gente faz uma coisa, vai se tornando mestre nela. Então, eu devo ter conhecido a Adriana em 2014 e de lá para cá a gente treina. Isso que a Adriana está fazendo com vocês aqui, ela fez comigo no consultório. Então, ela pegou uma pedra bruta que veio com o copo cheio de informações de outras tradições, tá? Só para vocês terem uma ideia, tinha um grupo de maçons, 8, eles não se conheciam. Aí, quando um virou o grau 33, o outro era o grau 30, eles foram fazer uma reunião entre as lojas e eles descobriram que todos eles eram médiums. E aí, aqui no Canal 7, em Santos, são os playboy, né? As casas, mansões, só tem gente rica lá. E a maioria morava por ali. Então tinha uma mansão lá, é uma casa, né? Uma mansão, não tava lá, centro de Umbanda tal. Mas esses 8 maçons se reuniram para trabalhar como se fosse Umbanda. E aí isso mais ou menos, até anotei quando é que eu fiquei lá, isso mais ou menos, de 2006 a 2010, esses 8 mestres, que só ia gente que eles convidavam, me encontraram. E ali eu entendi uma coisa. E aí vocês precisam disso. Antes disso, no Candomblé, dos 0 até os 14 anos, também aconteceu a mesma coisa. Os velhos espiritualistas e centros e terreiros era assim. Se era médium, caía de cabeça. E trabalhava. Então, eu nasci em 77. De 77 até 90, e depois de 2006 até 2010, eu exerci a espiritualidade na prática. A velha escola. Aquela velhinha benzedeira que nem sabia, pegava um galho de arruda e benzia. Você ia lá, em 1910 ou 1900 e sei o que lá, Zélio Fernandino de Moraes estava numa reunião espírita, recebeu o caboclo das 7 encruzilhadas, aqui eu fundo a Umbanda. Então a Umbanda é brasileira. Só que no começo era prático. Você chegava, se tinha mediunidade, trabalhava. Aí eu conheci em 2011 a mãe Fabiana, que ela é filha do Alexandre Comino, espiritual, que é filha do Rubens Saraceni, que trouxe para a Terra, na Umbanda, a faculdade, a escola de Umbanda Sagrada. E aí eu cheguei na Adriana. E aí eu percebi, eu queria que vocês percebessem isso e entendam onde eu quero chegar. Não existe mais trabalhar espiritualmente sem estudar. Quando eu fui para o GAE, que eu fiquei lá de 2000 a 2005, eu fiquei 5 anos, e eu fiz a escola de aprendiz, o curso de passes, o curso de médium, ali me deu um clique, eu falei assim, legal, todo mundo tem um dom, mas esse dom precisa ser trabalhado, estudado e lapidado. O que vocês estão fazendo aqui hoje é lapidar esse dom de vocês, porque não existe mais a velha escola, e nem é legal. Qualquer terreiro, pelo menos aqui na Baixada Santista, que vocês, com uma mediunidade latente, chegarem, não trabalham se não fizerem o curso. É uma tendência, não tem jeito. Isso eu já estou conversando com a Adriana e com a Lia também. O médium puro é legal, mas o médium sensitivo, trabalhado, estudado e lapidado é melhor. Então esse tempo que vocês estão investindo em você, né? Eu ia falar gastando, mas que vocês estão investindo em você, é a tendência.
Então aquele cara, aquela mulher que chegava num terreiro e rodava, não existe mais. Chega, ó, existe a Federação Espírita Brasileira, a FEB, e a Aliança Espírita Brasileira. Eu sou da Aliança Espírita Brasileira. Qualquer centro espírita que você chegue, bem ou mal, com mediunidade ou sem mediunidade, você não trabalha no segmento da Aliança Espírita Evangélica, o Espiritismo Evangélico sem ser a FEB eu não sei, mas a Aliança eu sei. Você não trabalha se não fizer o curso de aprendiz. Você não trabalha se não fizer o curso de passe. E você não entra numa mesa desobsessiva se não fizer o curso de médios. É legal, é legal. Porque quanto mais instruído for o médium ou sensitivo, é melhor. E aí, eu sou a prática da brincadeira, porque eu já trabalhei em centros e terreiros sem estudar. Eu já trabalhei em centros e terreiros estudando. E agora, eu, Adriana, ali, a gente tem o nosso, eu sou também, junto com elas, um dirigente espiritual, a gente tem o nosso, onde tem o dom, tem o estudo e a lapidação. O dom, a gente aperfeiçoa, vai, beleza, mas o dom, todo mundo é médio. Eu concordo, mas existem graus de mediunidades, para mim não tenho dúvida. Então, beleza, então tem os dons, beleza. Tem o estudo, que é isso que vocês estão fazendo aqui. Eu vou mostrar para vocês, eu nunca mais vou parar de estudar, eu sou um eterno estudante da espiritualidade. Só que tem um terceiro elemento, é o lapidar-se. E o lapidar-se, quem faz apometria, consegue trabalhar melhor isso. Por quê? Eu acho que a apometria é ciência, é religião, é tudo que você pode imaginar. E é prática. Então, se a gente pegar Freud, com a psicanálise, se a gente pegar Jung, com a psicologia analítica, todo terapeuta faz terapia, análise. O que é isso? Eles estudaram, eles atendem, eles têm o dom e eles têm que se lapidar. Então, a apometria para nós... Cara, um monte de gente chegou no consultório, eu falei, pera um pouquinho, a gente tá terminando. E aí eu brinco assim, quem cuida também precisa de cuidado. Eu e a Adriana e Elia, a gente faz na gente toda hora essa lapidação. O estudo depende de cada um, e é isso que vocês estão fazendo aqui hoje, estudando. O dom, a gente vem como uma sementinha que dá para florescer. E agora é o lapidar. Então, a partir do momento que vocês pegarem o jeito da coisa, a teoria, a técnica, aflorar esse dom mais, vocês vão precisar se lapidar. E essa lapidação, a minha contribuição para essa lapidação hoje é deixar vocês mais perceptível do que é a comunicação de um espírito e a comunicação de uma personalidade múltipla, de uma subpersonalidade. Tem uma diferença sutil, gostosa de esbarrar nela. Isso é bem bacana. Então, eu vou repetir. Quem está aqui hoje, eu tenho 43 anos. Há 43 anos eu estou nessa seara. Então, isso é bacana. A gente entender que existe uma coisa sutil, uma energia que dá para saber quando é um espírito, dá para saber quando é uma personalidade e não necessariamente precisa ver, porque a gente consegue sentir, a gente consegue perceber, e a nossa percepção aguçada, ela tem que ser lapidada para a gente poder trabalhar bem, trabalhar tranquilo. Então hoje, é legal eu trazer também um pouquinho, muito pouquinho, mas bem focado na teoria. Quero ler mais um negocinho para vocês. Depois, a gente pode passar isso aqui para vocês. Vocês têm que focar que hoje a minha presença é para falar de mediunidade e sensitividade. Como numa escola, né? Médium. Isso aqui é cola, tá, gente? Eu vou ler para vocês para ser a parte técnica do Wikipédia. Médium. Aquele que serve de elo com o mundo espiritual. É o meio para que o espírito se manifeste no mundo da matéria. O médium, quando você estiver exercendo a mediunidade, necessariamente vai vir, nesse caso da apometria, que a gente está atendendo alguém, tem um espírito. Esse espírito pode ser mandado por magia, um trevoso. Esse espírito pode ser alguém que encostou por afinidade.
Esse espírito pode ser um familiar que morreu ou alguém que só quer socorro. Então, a mediunidade, gente, envolve um espírito de uma história que ainda não aconteceu. Olha que bacana. O espírito, ele quer matar o atendido. Ele quer acabar com a vida amorosa do atendido. E vocês, que vão ser ou operadores ou sensitivos, precisam entender essa diferença mesmo sem ver. Mesmo sem o dom da clarividência ou da vidência, dá para sentir pelo quê? Pela história, pela sensação. Então, de repente, você está atendendo alguém, aí você vê uma pessoa triste com raiva. Sente essa pessoa. Primeira coisa que você tem que fazer é saber, pô, é um espírito ou é uma personalidade? Se for um espírito, não tem erro. É só saber se focar no que ele passa para você. Isso é a mediunidade. Envolve um espírito. Dentro da mediunidade, algumas tem o clarividente, né, que é aquele que vê, ele tem a capacidade de enxergar esse espírito, e o da incorporação, tá? Ele vai manifestar, o espírito entra e fala através da pessoa. Cara, tem milhões de mediunidade. Aí tem que ver a que você se sente melhor. Ele pode escrever, ele pode falar no teu ouvido, ele pode colocar pacote de memória. Então a mediunidade necessariamente vem um espírito. Eu só falei de coisa mais ou menos esquisita, mas também tem a boa, porque tem o guia, tem o mentor, tem o espírito, o caboclo, tem alguém em espírito que vem. Guarda isso na manga, tá? Num trabalho de apometria, e a Adriana deve ter falado, né? Todo médium é sensitivo, mas nem todo sensitivo é médium, né? Eu preciso só ser sensitivo, mas o sensitivo vai atender todo tipo de gente, e algumas delas podem vir com espírito, e vocês precisam saber disso. Médium é aquele que serve de elo, tá, com o mundo espiritual. É o meio para que o espírito se manifeste nesse mundo aqui. Sensitivo, relativo aos sentidos e às sensações, faculdade de sentir. Tá tudo no Wikipédia. O sensitivo, ele vai... Também gosto muito do exemplo da Adriana do leque, né? Então ela... No comando que vocês vão aprender, ou aprenderam como operador, abre-se um leque da pessoa, quer dizer, desdobrou, e aí desdobra o sensitivo e é colocado um no campo do outro. O sensitivo não precisa ver, não precisa incorporar, ele precisa sentir. Como assim, Roberto? Às vezes eu estou sentindo uma angústia, uma tristeza, uma depressão, raiva, ódio. Então, é com o tempo que vocês vão refinar se eu estou lidando com uma pessoa que está ali na minha frente sendo trabalhada, se ela está com uma obsessão espiritual ou se ela está com uma personalidade na auto-obsessão. Para mim, ficou fácil os dois, mas é óbvio que por causa da minha mediunidade de incorporação e de clarividências, que são as duas maiores desenvolvidas ao longo da minha vida, é lógico que eu prefiro e é mais fácil ver o espírito, para mim, é muito mais fácil. Porque primeiro, também vejo personalidade? Também vejo, mas primeiro eu sinto. E é isso que a gente consegue trabalhar melhor. Roberto, Adriana, Lia, por que isso é importante? Quem tá aqui, ou vai ser uma hora mais operador, que nem a Adriana, ou vai ser mais sensitivo, que nem o Roberto. Mas tem que saber fazer os dois. Então, essa caminhada, eu sou sensitivo, eu tenho que tirar meu conceito e deixar ou um espírito incorporar ou uma personalidade captar. Mas hoje, pessoal, o Roberto, que é o sensitivo do Espaço Seralma junto com a Adriana e com a Lia, ele tá meio que de operador, eu sou o orador. Então, vocês têm que estar preparados para falar e para receber. Então, e vocês têm duas pessoas, na verdade 3, que sabe fazer os dois, e vocês estão bebendo na fonte de alguém que já está no consultório, de alguém que já tem um grupo. Porque vocês não sabem o tipo de pessoas que vão procurar você. Tem gente, cara, que, puta, melzinho na chupeta. Tem gente que eu falo, nossa, que delícia atender essa pessoa hoje. Tem gente que eu falo pra Adriana, meu Deus, Adriana, que coisa, que pessoa. Às vezes a gente atende 8 pessoas num dia, e às vezes atende 3. Essas 3, se tem essa pesada, fica difícil. Por quê? A carga espiritual dela tá alta, ou os conceitos antigos dela, o copo dela tá cheio, ela não aceita tudo que se é falado.
E aí a energia dela invade. Então, quanto mais eu faço, quanto mais eu trabalho nesse caminho, melhor. Num grupo, tem dor de barriga, às vezes chove canivete, aí você tem lá 8 pessoas no teu grupo. E só uma é operadora. Putz, pior besteira. Pior besteira. É que nem computador, né? Quem tem um, não tem nenhum. Eu tô com uma... Vocês não imaginam a tela que tá aqui na minha frente. É tablet, é 2 celulares, é um monte de... Tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Quem tem um computador, não tem nenhum. E trabalha com internet. Quem tem um operador, não tem nenhum. Porque todo mundo precisa saber. Então, eu tô hoje mesmo colocando a faca no pescoço de vocês. Porque vocês, primeiro, não sabem que tipo de pessoa com crença, a crença dela, qual a crença dela, vai procurar você ou o grupo. Você não sabe, se tiver num grupo, se todo dia vai estar todo mundo lá, por isso que não se coloca. É que nem Deus fala, né, Jesus? Não tenham ídolos diante de mim. Por quê? Por que que o espiritismo, aí tem que dar o braço a torcer, é um pouco melhor que as outras religiões? Tem que dar o braço a torcer. Porque o espiritismo não tem o pai de santo, não tem o padre, não tem o pastor. São os médios que compõem a casa, que fazem a força. Eu vi isso com a Adriana e com a Lia. Então, hoje aqui, essa egrégora é dos estudantes, mas todo mundo aqui tem um grupo. Então, terça-feira que o nosso grupo é presencial, também sempre falo isso. Terça-feira é um grupo, Borboleta Azul, de grupos, porque cada pessoa é um grupo em si. E esse grupo em si tem que estar preparado para operar e para receber. A minha participação hoje é para falar assim, ó, olha como é que se recebe. Primeiro, percebendo se é espírito ou se é personalidade. Isso é a fina flor do trabalho de apometria. O dia que eu falei assim, pô, legal. Algumas pessoas sentem um fio quando é personalidade, subpersonalidade, e não sente nada na nuca mesmo do sensitivo, e não sente nada quando é um espírito, né? Porque quando é uma subpersonalidade, personalidade múltipla, tem uma ligação. Aí você sente um tranquinho, é um desconforto bem aqui na nuca, tá? Quando é personalidade. Quando é o espírito, não tem. Mas mais que isso, eu até conversei com a Adriana sobre isso já, né? Quem consegue ver, ao invés de sentir aqui, e aí é o meu caso, eu vejo um fio de luz também. Então isso é para quem tem a clarividência. Tem um fio de luz que liga essa coisa que a gente está captando, personalidade, à pessoa. Então às vezes você pergunta assim, ó. Vamos supor que você aí é operador. E um sensitivo captou alguma coisa que está falando que está doente. Aí em determinado momento você vai... Algumas pessoas, você tem que ir testando. Tem um fio aqui atrás, aí a pessoa... Se a pessoa der qualquer sinalzinho, é personalidade. Ou, no meu caso, tem um fio de luz entre vocês? Eu vejo. Aí eu falo, tem, é personalidade. Não deu tranquinho, não sentiu o fio de luz, é espírito. Guarda isso. Pô, Roberto, legal, mas eu comecei agora. Eu não vejo, eu não sinto. Então, pera, vamos aqui, ó. Vamos conversar com essa entidade. Se essa entidade estiver falando coisas que vou me matar, eu não aguento mais, já deu, eu vou roubar. Aí você leva ela, vamos um pouquinho pra frente. Aí você percebeu. É uma história fechada, já aconteceu. Personalidade. Ó, vou me matar é uma coisa. Se você começa a conversar e a pessoa fala, não tem como errar. Eu odeio essa pessoa, me pagaram não sei o que, eu vou levar ela. Ou então um espírito pseudo-sábio começa a dar uma aula e tudo mais. Aí, aquela conversa que você, enquanto operadora, tá tendo com o seu sensitivo, vai te dar informação. É o sensitivo que te dá informação. E aí você já sabe, é um espírito. E aí tem outras técnicas que aí a Adriana e a Lia estão ensinando para vocês. Lá no Espaço Seralma a gente tem o nosso grupo espiritual, e eu falo também que lá não é prisão, é hospital. A gente pega esse grupo e encaminha espiritual para ser tratado lá no hospital. Para isso a gente tem que ter a nossa equipe. Quanto mais espiritualizada, unida e for a tua equipe apométrica, mais gostoso e fácil fica esse trabalho. Porque eu tô falando de um jeito bonitinho, eu tô sorrindo, mas gente, a Adriana, testemunha, a Lia, as meninas que começaram a trabalhar com a gente lá ao vivo, pegaram um pouquinho só. Porque na hora do rock and roll,
esse rostinho lindo, essa face delicada, vira o demônio. E você tem que estar preparado, galera. Não é um bagulho punk, assim, sabe? Você perde o sentido. E se você pegar médios ostensivos que fazem isso no propósito há algum tempo, é praticamente conversar com o demônio. Tem gente que tem espírito, que incorpora e fala, eu sou o demônio, eu sou o Lúcifer. Vem rosnando, baba. As meninas, deixa eu ver, as meninas que estavam lá terça-feira passada, né? Viram uma cena que eu precisei levantar correndo para ir vomitar no banheiro. Tamanho a dificuldade que foi. E você, como dirigente, tem que estar preparado para aguentar esse médium, esse sensitivo. Para mim, que estou acostumado, machucou, gente. Machucou muito. Porque eu me permiti, era uma situação de raiva, ódio, eu me permiti que todos os presentes da sala reunissem o ódio deles, eu captei aquilo. Foi a pior sensação. Médium tem que estar tranquilo, né, estabilizado. Eu saí correndo da sala e fiquei no banheiro e aí ali desandou. A Adriana, com a sustentação da casa, elas tiveram a calma, tá, de contornar a situação. Então, a teoria é linda. A teoria é linda e tem que ter. A prática de exercício é lindo, tem que ter de exercício. Na hora que a gente for, tem que estar preparado para tudo. Agora, você imagina, a minha face com raiva, eu tenho 1,80 m, eu peso 100 quilos, incorporado com um bicho desse. Então, tanto se você estiver operando, quanto estiver mediunizando ou sendo sensitivo, sensitiva, tem que estar preparado. Porque você não tem ideia de quem vai chegar. É isso que está aqui hoje. Eu quero trazer essa informação para você. Aí você vai perguntar, tá, tu faz isso há muito tempo, o que é mais fácil, espírito ou personalidade? Lógico que é personalidade. A personalidade já aconteceu, já morreu, já matou, já se matou, já tomou aquilo lá. O espírito quer fazer. Então hoje eu venho trazer essa informação. Eu vou sentir, porque na prática eu tô falando para vocês, dá para perceber. E aí as abordagens são diferentes. Aí é mais a parte da Lia, da Adriana e da Lia. Porque se eu tô operando, no caso que tem que saber fazer tudo, vocês vão ter que ter conversas e jeitos apométricos de trabalhar a entidade ou a personalidade. Se vocês estão recebendo, tem que também se sentir confortável para receber ajuda. Por que que eu estou falando isso? Mediunidade, espírito, vem para a matéria, eu vou receber guia, mentor ou anjinho de guarda ou as coisas ruins, beleza. Pode ter várias, uma é ver, outra é incorporar, vocês já entenderam. Sensitividade eu sinto, aí é que começa a brincadeira a ficar esquisita. Tem colinha aqui. Dentro da sensitividade, tem a sensitividade que a gente tá na intuição e a sensitividade da gente como trabalhador do empata. Ó, vocês já viram falar a pessoa empata e a pessoa intuitiva. Isso não precisa ser médium de incorporação nem clarividente. Isso está dentro da sensitividade que quem trabalha com apometria precisa saber. Então vamos brincar de novo de escola. Teoria. Intuição. Perceber, tá? Ou pressentir coisas independente do raciocínio e da análise. Então, eu tenho uma intuição, ela não precisa ser lógica. Eu não preciso analisar. Eu intuí que aquela pessoa está triste porque ela queria ser rica e ela é pobre. Aí, sem ser médium, sensitivo, eu intuí que aquela pessoa tá pobre porque numa outra vida ela roubou, ou numa outra vida ela foi muito rica e morreu. Isso é intuição. Então vocês já perceberam que na mediunidade eu posso trabalhar, estudar e exercer várias mediunidades. Eu dei duas, a clarividência e a incorporação. Mas para nós aqui hoje, a sensitividade, que é o ato de sentir independente de qualquer coisa, é mais importante nesse primeiro momento. Mas eu tenho que saber as duas. Essa intuição não precisa ser lógica. Outro dia eu incorporei, né, eu intuí um fígado. Outro dia eu achei que eu era um útero jogado no lixo, porque a mulher tirou o útero e tudo mais. Não é um espírito que está no útero.
Ali foi uma sensação de um útero que a mulher precisou tirar, em vez de eles fazerem o descarte direitinho, jogaram no lixão. E ali a mulher tem todo um problema de filho e tudo mais. Enfim, eu senti, não foi um espírito. Mediunidade tem a ver com espírito. Então, eu abri a minha sensitividade, eu intuí, e essa intuição, ela foge da lógica. Ah, tô vendo uma criança de 3 anos em cima do muro. Nossa, eu tô intuindo que ela vai cair. É uma intuição. Até aí também eu acho que é tranquilo. Quando que começa o problema que tem que ser trabalhado e tratado por quem está num grupo espiritual ou num grupo aprométrico? É quando a gente tem a sensitividade, é quando a gente vira um empata, tá? Escolinha de novo. Empata. É capaz de perceber e ser afetado pela energia de outras pessoas ou espíritos, objetos, animais e ambientes, captando sentimentos, emoções e intenções alheias à sua intuição. É um dom. Aqui, na hora de um atendimento, em grupo ou individual, essa sensitividade, essa empatia faz a gente sentir as sensações ou do espírito ou da personalidade. E é aí que entra vocês, né? Minha participação hoje é ensinar um pouquinho a ser o sensitivo da brincadeira, né? É aí que a gente percebe. Então, peraí. Ai, gente, ai, caramba, meu coração. Não é o teu coração. É da persona ou do espírito que está sendo tratado. Aí, de repente, você começa a ter uma dor aqui. Nossa, não, calma, essa dor não é tua. Essa dor é do espírito ou da personalidade que está do lado de você. Então, entendeu? Olha só. Espiritualidade. Então, enquanto médium, a gente interage com espíritos e eles estão construindo. Enquanto sensitivo, a gente sente na intuição, em sentir só som, cheiro e tudo mais. E essa empatia que também é legal trabalhar. Então, olha que quanta coisa legal pra gente estudar. Pô, eu quero me melhorar como médium, como sensitivo. Quero melhorar a minha intuição e a minha percepção de empatia. Ó, hoje mesmo, vocês vão ter várias experiências de empatia. Em casa. Vai, quem tem filhos. Pô, um filho acorda feliz, o outro acorda amoadinho. Você já sente aquilo, mas isso você tá vendo. E num tratamento apométrico isso é sensacional, porque não precisa ser médium, clarividente, nem de corporação para trabalhar. Basta abrir o canal da sensitividade para intuir ou ser esse tipo de empata. Quantas vezes estava tudo bem, vocês foram trabalhar e começaram a sentir dor de cabeça? Amanhã estava legal, aí foi num restaurante e voltou ruim. Então vocês precisam abrir esse canal, sentir mais isso. Pô, essa sensação é minha? Cada médium tem um toque no físico dizendo que tem espírito perto. O meu caso, ó, no começo eu ia pro pronto-socorro achando que era ataque do coração. Não era. As minhas entidades de guia, que é a pessoa um pouquinho mais lá de baixo, né, que a Adriana fala, são pessoas, né? Mas eu tenho 7 Exu, eu trabalho, eu fui, cara, aos 7 anos eu já incorporava, aos 14 eu já jogava búzios, então, quer dizer, meu ore, minha cabeça foi feita. Então, aí caramba, me dá aqui no coração, eu já sei que é um espírito. Então, ao longo do tempo, tem um rapaz lá, né, todo mundo conhece, não vou falar o nome, ele começa a ter dor aqui no fígado, ele começa, ai, tinha uma menina que trabalhava, eu achava lindo, né, ó, que besteira, ela rotava, toda hora que vinha o guia dela, outros sente pressão no olho, outros pressão na nuca, outro dá um soluço. Então vocês vão melhorando essa percepção até mediúnica através da intuição, da sensação e dessa empatia. Então, que hoje fique claro que existe uma diferença perceptível, visível e inteligível do que é um espírito, do que é uma personalidade múltipla, num atendimento de apometria. Aí beleza. Até aqui, se vocês estiverem aqui, já tá ótimo. Quando vocês estiverem... Ó, eu tô com a Adriana desde 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Só com ela. Antes dela, eu tava 3 anos numa outra casa. E antes com aqueles médium que eram maçons. E antes no espiritismo. Então, vocês vão perceber. Aí...
Nenhum curso vai falar isso, mas vamos lá. A minha participação hoje aqui, eu vou repetir isso 10 vezes, é para vocês terem um cara, uma pessoa que trabalha nesse esquema da Adriana e da Lia há no mínimo 6 anos, tá? Então, para vocês entenderem. Quando tiver tudo refinado, né? E aí eu brinco com a Adriana, quando a gente tá na clínica, né? E eu falo para as pessoas, olha, qual é a diferença do espaço ser-alma, a apometria do espaço ser-alma? É que a Adriana, além de um sensitivo, ela também tem um médium. Aí vai de contratar bons funcionários, né? Outra brincadeira legal que a gente faz, alguns já escutaram aqui, né? A pessoa que está sendo tratada no grupo ou no particular, ela é um container de 40 pés. A Adriana é a Polícia Federal que manda e eu sou o cachorro. Na hora que ela abre o coisa e fala, vai lá, Totó, eu vou feito um doido assim. Eu vou buscar o que me interessa. Muitas vezes tem os dois, né? Num primeiro atendimento, no particular ou no coletivo à distância gratuito. Mas essa é a brincadeira. Eu vou lá, pego o saco de droga, entrego para ela resolve. Nem eu quero resolver como sensitivo e nem ela quer intuir como operadora. Cada um no seu quadrado. Porque aí a gente vai para a próxima etapa do que eu tenho para falar hoje. Falei no começo, mas vou repetir. Quem está nessa jornada é obrigado a saber fazer os dois. É obrigado, porque você nunca sabe quando você vai estar com a equipe completa ou quando você vai estar sozinho. Então a Adriana é operadora sensitiva, ali é operador e sensitivo, eu sou operador e sensitivo. Aí acontece uma mágica. Acontece uma mágica. Eu amo ser o sensitivo, eu não quero ser o operador. Então quando a Adriana dá uma ordem, eu não questiono. Eu brinco com elas também, né? Missão dada é missão cumprida. Quando vocês falam uma coisa, eu não fico procurando. Na hora que eu entrego a sujeira, o lixo, o problema, o espírito, a personalidade na mão da operadora, é com ela. E ela também, isso é uma base de confiança entre a dupla, entre a equipe, entre o centro, entre o núcleo, é a gente confiar no operador. O dia, vocês também estão aprendendo a ser operador. O dia que vocês estiverem como operadores e operadoras, a ordem de vocês é lei. Expulsou o demônio, ele sai. Curou a ferida, ela cura. Não questiona. E quem é operador, eu conto essa brincadeira porque é absurdo mesmo, né? Eu recebo tudo. E eu já tentei uma vez, olha que retardado. Eu tentei uma vez fazer uma brincadeira, né? A Adriana em pé lá, tal. E eu tinha acabado de incorporar um bicho muito ruim, muito feio. Eu falei, eu vou pegar no pé dela assim, né? Eu fico sentado, né? Eu vou fazer... Não dá. Porque a aura do operador apométrico está protegida. O operador está protegido. Não entra espírito. Outra frase nossa. As tuas trevas não me invade. É a minha luz que te invade. Então não importa qual é o problema de quem está na nossa frente, no particular ou no grupo. É a nossa luz que vai invadir. Não precisa ter medo de doença, não precisa ter medo de nada. Por que eu estou falando isso? Eu já fiz o teste. Não dá. Existe... Claro... Ali tá há um tempo. A Adriana tem aí 35 anos de faxineira presidente no centro espírita. Então ela já tem a aura dela também, tem a equipe dela, vocês vão adquirir isso. Mas mesmo que eu quisesse, eu não consigo. Se um espírito já... E é coisa ruim que a gente incorpora nesse trabalho. Pô, imagina, esse tempo todo fazendo. E eles não tocam. Eles têm medo, eles têm respeito, eles obedecem. Então, se você tiver como operador ou como operadora, confia na tua palavra, confia na tua ordem. Confia nos teus guias, que vai dar tudo certo. Quando você tá como captador, aí vem uma experiência outra, bacana. Tem gente que fala que não, né? Mas às vezes é gostoso incorporar o espírito e às vezes é gostoso captar a personalidade. E aí a operadora fala algumas coisas, sai... Acabou, vai embora, tal. E aí o médium sensitivo, ele segura. Isso também é treino. Por quê? Existem personalidades sádicas, brincalhonas e espíritos também de brincalhões. E ele começa, né, quando refinar isso de vocês, eu falo, às vezes dá até um prazer mesmo, de verdade, físico, não sexual, um prazer físico de estar incorporado. E aí também outra coisa que acontece comigo, é gostoso incorporar um guia, um anjinho de guarda. Mas é que é muito mais gostoso pra mim, né? Que tô melhorando. Um pesadão, as trevas. É que nem uma comida pra mim. Não é isso, gente. É uma experiência, vai. Às vezes um anjo de guarda é uma comidinha com um pouquinho de sal.
e um eixozão, trevozão, é uma pimenta. Mas não é só porque eu acho melhor, não é melhor, eu acho. É porque é mais fácil. Então, às vezes, vocês estão aí, trabalhando numa apometria, e tá assim, ai, tá tranquilo, tudo bem. E às vezes vem um rosnando, é que aí é mais fácil sentir o rosnando, porque tá mais carregado e mais apimentado. Então, vocês vão ter essa percepção também. O captador tem que ter, a maioria de vocês, não é que é a nova mediunidade, não. Antigamente, tinha muito médium inconsciente. Inconsciente não é legal, porque você não faz uma coisa chula, né? Você não aproveita o rolê. Pô, você sai, apaga e fica alguém trabalhando, aí você vem uma hora depois, o que aconteceu? Eu não acho legal. Eu não acho legal a inconsciente. A maioria dos trabalhadores da luz hoje é mediunidade semi-consciente. E a consciente também, eu acho que, sei lá, se eu fosse médium consciente, eu acho que eu seria mais arrogante do que eu sou, porque não tem como. Então, qual que é a melhor mediunidade para trabalhar? É a semi-consciente. Por que de novo disso? Quando vocês estiverem como captador, tem uma ordem. A pessoa que está operando, ela traçou, ela sabe o que tem que fazer, ela já percebeu se é espírito, se é personalidade. Quando o operador dá ordem, você tem às vezes que fazer essa forcinha, porque a personalidade e o espírito, eles vão te envolver. Eles querem que você faça o que... um espírito que não tem um corpo e não consegue incorporar no obsidiado. Aí ele vem em você. É ele de novo na Terra. Aí ele não quer sair. Aí tá gostoso. Aí o operador não quer deixar sair também. Eu vejo que às vezes a Adriana tem que brigar um pouquinho mais. Eu já senti isso também, né? Eu falo, nossa, ela tá brigando comigo ou com o espírito, né? Eu sei que é com o espírito. Mas o operador tem que dar essa ordem forte. E o captador tem que falar assim, não, pera, tá gostoso, mas é um trabalho. Bum! E aí deixa aí. Então, como operador, a tua ordem é lei. Como captador, quando te derem a ordem, não tenta operar. Entrega. Você tá semiconsciente. Às vezes o operador, qualquer pessoa, né? Mas a Adriana fala assim, solta agora. Gente, solta agora, porque tem que deixar aí. Não fiquem tentando dar passagem ou para espírito ou para personalidade. Isso é importante. E o médium, o captador, consegue fazer isso.